Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre pensamento computacional na educação. E hoje nós vamos explorar um tema que une aprendizado e diversão, a computação desplugada. Como ensinar pensamento computacional de maneira envolvente sem usar computadores? Prepare-se para descobrir jogos, atividades criativas e até a possibilidade de as próprias crianças desenvolverem os seus próprios jogos de tabuleiro. Vamos lá? Então vamos começar relembrando o que é pensamento computacional e por que ele é essencial. Essa abordagem ela é baseada em 4 pilares fundamentais: abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos. Eles ajudam a resolver problemas de forma estruturada e eficiente. Entre esses pilares, a abstração é especialmente importante, mas pode ser um conceito difícil de entender. Então, que tal nós diferenciarmos o que significa abstração, por exemplo, na matemática e no pensamento computacional? Então, lá na matemática, a abstração envolve identificar e generalizar padrões. Por exemplo, transformar uma situação prática em uma expressão como 3 mais 2 é um tipo de abstração. Nós estamos abstraindo uma situação específica para um conceito matemático aplicável em muitos contextos. Já no pensamento computacional, a abstração tem um foco mais prático, que é o de filtrar informações relevantes e focar no essencial para resolver um problema específico. Então, ao projetar um jogo, por exemplo, detalhes como a cor dos personagens podem ser irrelevantes. O importante é definir as interações e regras desse jogo. E essa é a essência da abstração computacional. E artistas de plantão, aqui vocês não precisam ficar bravos comigo. As cores, a textura, a paisagem virão nas etapas mais à frente dos projetos, mas para montar a estrutura inicial, talvez elas não sejam necessárias. Então, uma das formas mais criativas de desenvolver pensamento computacional é incentivar que crianças criem os seus próprios jogos. E aqui nós vamos voltar em uma época em que não existiam telas com tanta facilidade e nós falaremos de jogos de tabuleiro. Dentre os outros jogos, os jogos de tabuleiro entrarão aqui também na nossa conversa. E para construir um jogo de tabuleiro é necessário que sejam definidas regras claras, condições de vitória e estratégias, o que é essencialmente projetar um algoritmo. Então aqui estão algumas ideias práticas para nós montarmos os nossos jogos de tabuleiro. Então nós vamos começar aqui com uma ideia que nós chamamos de labirintos no papel. Então essa atividade é simples e pode ser bastante divertida. Então peça que as crianças desenhem os seus próprios labirintos no papel. O objetivo é que, além de criar o labirinto, elas também escrevam instruções detalhadas para guiar alguém através dele. Então, por exemplo, ande 3 quadrados para frente, vire à esquerda, avance mais 2 quadrados. A pessoa que segue as instruções precisa se mover exatamente como está indicado. Ao criar e seguir as instruções, as crianças estão praticando sequenciamento, ou seja, a importância da ordem correta das ações. Assim como em um programa de computador, a sequência precisa ser precisa para evitar erros. E se quiserem deixar o desafio mais interessante, adicionem bifurcações e obstáculos no labirinto. Dessa forma, as crianças também praticam lógica condicional. Então, se houver um caminho à direita, vire. Se não, siga em frente. Então, percebam, vamos colocando ali as condicionais. E isso simula exatamente o uso de se, então, que é muito comum na programação, uma condicional muito comum na programação, onde cada decisão depende de uma condição específica. Um outro jogo que nós vamos aqui sugerir, nós chamamos ele então de Simulando Robôs no Tabuleiro. Então agora nós vamos transformar as crianças em robôs e programadores. Aqui o objetivo é simular como um robô responde a comandos sequenciais. Então um aluno, ou se você estiver fazendo essa atividade com seus filhos, seus filhos serão um robô, então um deles será o robô, enquanto o outro atua como programador. O programador precisa criar uma sequência de instruções que o robô seguirá para cumprir uma tarefa. Por exemplo, atravessar um espaço delimitado por fitas adesivas que foram colocadas no chão. Os comandos podem ser simples, como ande 2 passos para frente, vire à direita, pule. Porém, o programador precisa escrever todos os comandos de antemão e não pode corrigir o robô durante a execução. Isso ajuda as crianças a entenderem a importância de especificar bem as instruções e planejar sequências de forma eficiente, conceitos centrais na programação.
Essa atividade também é divertida porque as crianças percebem rapidamente que pequenos erros podem levar o robô para o caminho errado. E isso reforça a necessidade de precisão ao criar os algoritmos. Então, uma outra atividade, que aqui nós chamamos de jogos de padrões, é uma atividade que nós, né, vamos aqui sugerir e que ela vai permitir, então, trabalhar com jogos de padrões e quebra-cabeças. Então, peça que as crianças organizem peças com base em categorias específicas, como cores ou formas. Por exemplo, elas podem jogar um jogo de memória, onde, além de encontrar pares, precisam agrupar as cartas por uma lógica definida, como todas as figuras que têm um círculo, por exemplo, ou objetos que são vermelhos. Então, nós vamos fazer esses agrupamentos. Ao praticar essas atividades, as crianças estão desenvolvendo habilidades de reconhecimento de padrões, que é uma habilidade essencial tanto na programação quanto, por exemplo, na ciência de dados. E ao aprender a agrupar e identificar semelhanças, elas estão treinando uma parte fundamental do pensamento computacional, então a abstração e organização eficiente das informações. Essas atividades mostram que é possível ensinar conceitos complexos de forma divertida e prática, ajudando as crianças a desenvolverem habilidades que serão valiosas tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. E nós podemos trabalhar com algoritmos desplugados também em atividades do cotidiano. Então, deixa eu te contar umas ideias legais para ensinar algoritmos sem usar computadores. Sabe aqueles momentos em casa que a gente quer fazer algo diferente com as crianças? Essas atividades elas são perfeitas para ensinar lógica e organização, mas de um jeito bem divertido. Então, uma coisa que eu adoro fazer é pedir para as crianças criarem receitas detalhadas. Não é só para cozinhar. A ideia é que elas aprendam a importância de escrever cada passo direitinho e na ordem certa. Por quê? Porque se você misturar os ingredientes, por exemplo, antes de ligar o forno ou esquecer o fermento e você está fazendo um bolo, já era o seu bolo. Então, ter ali as instruções detalhadas na ordem correta é fundamental para que a receita funcione. Então, é a mesma lógica que nós aplicamos, por exemplo, num código de programação. Cada passo precisa estar na sequência correta para o resultado sair como esperado. As crianças se divertem e, de quebra, aprendem que a ordem das ações é fundamental. Ah, e lá no final ainda dá para comer o que foi programado, que é sempre uma diversão e uma vitória ali para as crianças. Outra brincadeira que funciona super bem é criar circuitos de comandos físicos. Então imagina um caminho com fitas adesivas no chão e várias instruções. Como nós já comentamos anteriormente, podem ser instruções simples como dê 3 passos para frente, pule, agora vire à esquerda e toque no chão. Uma brincadeira. E a ideia é que a criança siga exatamente os comandos que foram dados. Isso ajuda a desenvolver o sequenciamento e a noção de precisão, porque assim como em um algoritmo, se a sequência estiver errada, nada vai funcionar direito. E o mais legal, dá para fazer isso ao ar livre ou até dentro de casa nos dias chuvosos. Então agora, uma das minhas preferidas, são histórias com múltiplos finais. A gente cria uma narrativa onde cada ponto importante é feito, essa escolha final é feita pela criança. Por exemplo, você encontra uma porta vermelha e uma outra azul. Qual você abre? A vermelha leva a uma floresta e a azul a um castelo. Cada escolha muda completamente o rumo da história. E isso é ótimo para trabalhar lógica condicional, igual ao ser então na programação que nós já citamos anteriormente. Então, se escolher a porta vermelha, então acontece uma determinada coisa. Se escolher a porta azul, acontece outra. E o mais divertido é que as crianças adoram inventar desfechos inesperados. E para os meus amigos do RPG, talvez vocês tenham se identificado agora aqui nesse momento, nessa atividade. Como você deve ter percebido, a computação desplugada oferece muitos benefícios além do aprendizado computacional. Essas atividades desenvolvem habilidades socioemocionais, como colaboração, criatividade e comunicação clara. Mas, por outro lado, nós sabemos que nem sempre é fácil incluir essas atividades no dia a dia das famílias. Muitas vezes é a escola que acaba assumindo essa responsabilidade e os pais podem não saber por onde começar. Então, no cotidiano corrido, é realmente desafiador encontrar tempo para fazer essas atividades em casa.
Mas por que não aproveitar as férias para desconectar e brincar com as crianças usando atividades desplugadas? Esses momentos são ótimos para fortalecer vínculos familiares e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades importantes de pensamento computacional. Além de ser uma experiência enriquecedora para as crianças, essa também é uma oportunidade para os adultos relaxarem muitas vezes e redescobrirem o prazer das brincadeiras mais simples. E não precisa ser nada complicado, como nós trouxemos. Uma simples brincadeira de instruções, como montar uma receita ou planejar uma caça ao tesouro, já é suficiente para estimular o raciocínio lógico e a criatividade. Então, nós chegamos ao fim desse nosso episódio sobre computação desplugada, e eu espero que você tenha percebido que ensinar pensamento computacional pode ser divertido e acessível, sem depender de computadores. Essas habilidades são essenciais não apenas no ambiente escolar, mas também no nosso cotidiano. Então eu lanço um desafio. Durante as próximas férias, desconecte-se das telas e experimente algumas dessas atividades com seus filhos ou também com seus alunos, lógico, e aí no período das aulas. Aproveite para fortalecer laços e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento de habilidades fundamentais. Garanto que será uma experiência enriquecedora para todos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e siga o nosso podcast. Nós vamos continuar juntos explorando o pensamento computacional e como ele molda o nosso presente e futuro, com ou sem computadores. No próximo episódio, nós falaremos, traremos um especial Alan Turing e o seu impacto na computação moderna. Até lá!